Bem, quanto à sua pergunta, eu acho que é importante que a gente faça uma explicação, porque, evidentemente, quase ninguém é advogado aqui, e saber o que entendeu. O procedimento da Gabriela Hutt, é um procedimento, e é o procedimento relativo aos dois desembargadores ao juiz, são outros procedimentos completamente diferentes, embora soltados no mesmo dia, que vão ser julgados na mesma sessão, espero que amanhã. É importante que seja amanhã, porque tem dois conselheiros do CNJ que vão sair do CNJ, se não for amanhã vai ter que esperar a indicação deles, e demora muito, e para nós é importante que esse julgamento se dê o mais rápido possível. No tocante à questão específica da Gabriela Hutt, aí é muito interessante notar isso, porque é um procedimento que ele vem como quase um desdobramento de uma ação que a antiga procuradora-geral entrou questionando a questão da fundação. Ou seja, o que especialmente o Deltan fez? O Deltan é citado várias vezes. Por que o Deltan não tem nenhum procedimento contra ele? É importante que as pessoas entendam. O Deltan é procurador, foi procurador da República. Depois foi deputado e foi cassado. Ele não é julgado pelo Conselho Nacional de Justiça, que é onde a Daniela Hutt está sendo julgada. Ela foi afastada liminarmente, dentro de uma representação que foi apresentada ao CNJ. Por quê? Porque o Deltan a provocou quando era procurador da República, e ele era responsável pela Lava Jato, e nesta provocação a Daniela fez uma espécie de um conluio, é o que está escrito na manifestação do conselheiro, que é do ministro Salomão, que é o corregedor. Quer dizer, o Deltan, isso era do conhecimento de vários de nós, armou para poder fazer uma fundação e ficar com mais de 3 bilhões de reais. Na verdade, eles queriam fazer um partido político, entre aspas, todos eles tinham interesse político, até na representação já fala isso, que o interesse político é óbvio. O Deltan saiu candidato a deputado, se elegeu, foi cassado, o Moro saiu candidato ao senador. Quer dizer, eles tinham uma estrutura política, que é a coisa que nós falamos desde o início. Eles fizeram a fundação, é algo realmente criminoso e assustador. Eles fizeram um acordo com a Petrobras tem que ser investigada. Anote o que eu estou lhe dizendo. A Petrobras tem que ser investigada porque ela fazia parte desse conluio. Foi feito um acordo com a Petrobras, que fazia os acordos com coordenação da Procuradoria-Geral da República, com o governo americano, o Departamento de Estado americano, pagavam multas bilionárias do Departamento de Estado americano, e parte dessas multas voltavam ao pretexto de que a multa não poderia ir toda para os Estados Unidos. Nada disso, peanuts. O que eles queriam é poder fazer uma fundação, algo inacreditável. Uma fundação privada, onde teria dinheiro público, porque o dinheiro estava vindo através das leniências, dos acordos que eles conseguiram na Lava Jato, para poder financiá-los politicamente. Então, do que trata a representação, o processo disciplinar da Daniela Hutt? Trata da Gabriela. Trata do acordo que está escrito lá pelo ministro Salomão, que ela fez, inclusive informal, sem nem ter os cuidados. Eles se julgavam semideuses, nem cuidados eles tinham. E eles estavam se apropriando de mais de 3 bilhões em nome da fundação privada, que o Deltan seria o grande coordenador. Há alguns anos atrás, quando isso veio à tona, todos nós, advogados que atuamos, falamos muito sobre isso, denunciamos isso, o absurdo que era isso. Houve uma DPF 605 no Supremo Tribunal Federal, que eu acho que é a 605 mesmo, que foi entrada pela Raquel Dodge, que era Procuradora-Geral da República, até ela, que também apoiava a Lava Jato em muitas coisas, ela viu o absurdo que era essa fundação. E o ministro Alexandre de Moraes, à época, como relator, deu uma liminar para impedir, porque senão eles teriam usado esse dinheiro na fundação. Seriam hoje todos senadores da República. Você imagina, todo o dinheiro partidário brasileiro, se não me engano, o fundo partidário para todos os partidos, que envolve dezenas e centenas de deputados e senadores, acho que é 4 bilhões, que já é um caminhão de dinheiro. Neste caso, eles queriam se apropriar de mais de 3 bilhões no primeiro momento para essa fundação. Então, essa investigação, ela não tem rigorosamente nada a ver com a mesma o despacho específico que o despacho afastou 2 desembargadores e um juiz da 13ª Vara. Então, é bom que a gente diga, o processo da Gabriela Hutt,
que foi afastada. E o ministro Salomão é muito claro ao dizer expressamente que não afastou o juiz Moro, que hoje é senador, então ele não está no exercício da jurisdição, mas que amanhã, espero que o julgamento se dê amanhã, está confirmado, nós vamos esperar na última hora. O ministro Barroso, como presidente do CNJ, já confirmou o julgamento, é importantíssimo que se dê amanhã. Bem, o ministro Salomão, que é o corregedor, deixou claro que no julgamento, agora a liminar é para afastar apenas a juíza que tem jurisdição. É assim que se funciona. É assim que é tecnicamente falando. Mas no julgamento do mérito, não. Eles vão analisar as condutas, inclusive, do Sérgio Moro. Não vão analisar do Deltan Dallagnol na questão específica disciplinar, porque o CNJ não tem jurisdição para isso. Mas olha só que interessante. Eu tenho escrito, tem pelo menos 3 anos, desde o julgamento da parcialidade do Moro, mesmo antes, que não é possível que o Supremo Tribunal ateste a parcialidade, a incompetência, que houve corrupção no sistema de justiça, sem que esses agentes públicos respondam também na parte criminal. E agora, esse despacho do ministro Salomão é muito claro ao dizer que há que ser, primeiro, o CNJ não faz matéria criminal. É importante saber disso. O que vai acontecer provavelmente? A expectativa que nós temos. O CNJ vai manter a suspensão da juíza e o processo vai, então, partir para julgar o mérito. No mérito, aí você tem uma série de questões que pode dar um afastamento, pode dar uma série de questões, sempre sob o prisma disciplinar. O Moro não está mais afeto a esse julgamento disciplinar. Porém, na questão do mérito, vai haver o enfrentamento da questão do Moro, sim. E aí, essa é para mim, a grande expectativa que eu tenho, que o ministro Salomão fala muito claramente que ali, nesse caso específico, há uma série de hipóteses de crime. Há a hipótese de crime de peculato, a hipótese de crime de corrupção, a hipótese de crime de prevaricação. Ou seja, nesses crimes específicos, que não vai ser o CNJ que vai julgar, o CNJ, no meu entendimento, como advogado que sou, deve pegar esse relatório, o resultado final desse relatório, e encaminhar ao Ministério Público Federal, que é quem vai fazer a análise sob o prisma criminal. E acho que nós veremos, já é tarde, mas ainda é tempo, eu acho que nós veremos aí procedimentos criminais, aí sim, contra Gabriela Hart, contra o Deltan, que é quem era o cara que estava liderando ali, é quem coordenava, é quem falava nos Estados Unidos, contra provavelmente as pessoas da Petrobras. Tem que ser investigada a Petrobras. A Petrobras, na verdade, se substituiu à União Federal, sem ter legitimidade para tal, e ela concordou, ela fez parte desse conluio, até onde eu posso ler, no despacho do ministro Salomão. E, claro, você tem o Moro e tem os outros procuradores, que, embora no despacho específico saliente a atuação do Deltan como uma espécie de um coordenador, que ele era, tanto é que ele faz com que a Daniela Hart haja sem a Gabriela haja sem o cuidado, porque ele pressiona, ele faz encontros informais, é uma coisa horrorosa. Então, só para as pessoas entenderem, nesse processo, que deve ser julgado amanhã, vai ser julgada a conduta disciplinar da Gabriela Hart, especificamente, e deve ter desdobramentos na Procuradoria-Geral da República, o CNJ deve encaminhar, para que se investigue a questão criminal, peculato, corrupção, prevaricação, no mínimo. Aí sim, envolvendo as pessoas que não estão sob, eu diria, sob a jurisdição do CNJ. O Moro não tem mais, não é mais juiz, não está sob a jurisdição do CNJ, embora no mérito ele vai ser julgado. Na verdade, o ministro Napoleão fala, olha, ele não poderia sofrer um afastamento. Claro que não, ele não é mais juiz, está correto o ministro. Mas pode ser que tenha algum tipo de atuação dele enquanto juiz que ainda esteja sob julgamento do CNJ com decisões que podem afetá-lo enquanto juiz aposentado e tal. Mas o que mais interessa é que esse todo irá para a Procuradoria, que irá investigar questões criminais de Moro, Deltan e o seu grupo lá, procuradores que atuaram, a juíza Gabriela Hart, e eu também entendo que pessoas ligadas à Petrobras. Agora, o outro caso, que é o despacho que afastou 2 desembargadores e um juiz, esse despacho ele se dá num contexto de descumprimento de decisões judiciais.
que aconteceu? Falando rapidamente para vocês entenderem. Não tem necessariamente a ver com a questão do financiamento, não. Ocorreram várias decisões do ministro Lewandowski e várias decisões do ministro Toffoli, que substituiu o Lewandowski no processo depois que o Lewandowski aposentou. E eram decisões, eu mesmo advoguei num caso do Raul Smith, que eu tinha decisões favoráveis ao cliente meu, que é um caso rumoroso, que eu ganhei extradição lá em Portugal, e que eles, enlouquecidos, fizeram absurdos, fizeram ação, busca e apreensão na casa da filha para forçá-la a voltar para o Brasil. É uma coisa incrível que fizeram. Pois bem, essas decisões favoráveis, por exemplo, o juiz Ápio, ele tinha absolvido numa das ações, o Raul tinha 3 ações, eu tinha ganhado a primeira e ganhei a segunda. Ganhamos a segunda, que era com a absolvição do Raul. O que esses juízes fizeram? Eles, de uma forma inacreditável, anularam as decisões do Supremo. Eles descumpriram decisões do Supremo. Tinham, se não me engano, 23 decisões que faziam uma série de impedimentos de ação. É assim que funciona o judiciário. A primeira instância, depois é julgado pelo tribunal. Se o Supremo vem e dá a decisão de que tem que ser mantido tal ou qual orientação, a primeira instância não pode descumprir. Eles se sentiam tão poderosos que eles descumpriam tanto os 2 desembargadores como o juiz da 13ª Vara. Aí é uma pena, porque, na verdade, esteve na 13ª Vara o juiz Ápio, que infelizmente foi afastado pelo Tribunal Regional número 4, esse mesmo que está tendo 2 desembargadores afastados agora sumariamente. O juiz Ápio era o responsável por essa vara. Infelizmente, ele foi afastado sem ter o direito de defesa, sumariamente. Então, o que nós vamos ver? Nós estamos vendo agora um julgamento, que poderá se dar amanhã também, mas que não tem a ver com o sistema que pode dar a corrupção do Deltan, do Moro e da Gabriela Hack, mas sim por descumprimento de decisões do Supremo Tribunal, por parte, que é gravíssimo, por parte dos desembargadores e por parte do juiz da 13ª Vara. São procedimentos importantíssimos que são absolutamente independentes e separados.